Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e no programa de hoje a gente tem várias reportagens sobre medicina, sobre saúde. Eu começo conversando com o médico neurologista, professor afiliado da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Rudá Alessi, que fala sobre novos tratamentos para epilepsia. Ainda na edição de hoje, a gente mostra uma festa pelo Dia do Médico, promovida pela Associação Paulista de Medicina Regional São Bernardo do Campo e Diadema. Eu converso com o Dr. Marcelo Ferraz, que é o presidente da APM São Bernardo Diadema. Converso também com o cirurgião plástico Fábio Luiz Salata. Converso com representantes de outras categorias profissionais que prestigiaram essa festa do Dia do Médico, a exemplo do presidente da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Davanzo. Converso também com representantes do segmento de seguro. Falo com a gerente comercial da Mongeral Egon, Karina Castro. Mas o programa não é só saúde, não é só medicina, eu também falo de economia, de política para o trabalho, com o secretário licenciado do Trabalho de Santo André e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, igualmente licenciado, Cícero Firmino da Silva Omartinha, que fala da sua perspectiva para o próximo ano no mundo do trabalho. Ele está no bloco Café com Letras, que é um bloco bastante ampliado hoje e que tem mais do que nunca uma justificativa de ser. No segundo e terceiro blocos do bloco Café com Letras, eu converso com o professor de língua portuguesa e de literatura, meu amigo Osmar Junqueira. O professor Osmar fala a respeito dessa proposta que tramita no Senado Federal de simplificação da língua portuguesa, que na verdade é uma complicação da língua portuguesa, fala do ensino, fala da educação de uma forma geral. Portanto, na edição de hoje você tem inúmeras reportagens que eu tenho certeza serão do seu interesse. Antes de começar, a gente vai para um intervalo comercial e na volta começa de fato o programa Joaquim Alessi. Até já! A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente tem um bloco de saúde. Por isso eu estou aqui no campus, nesse belíssimo campus da Faculdade de Medicina do ABC, que tem como mantenedora a Fundação do ABC, para conversar com o médico neurologista, professor afiliado da Medicina do ABC, Dr. Rudá Alessi, que vai falar hoje, ele vai ministrar uma aula sobre novos tratamentos para epilepsia. É isso, Dr. Rudá? É isso, a gente vai falar sobre algumas medicações novas, medicações que surgiram nos últimos 10 anos, nos últimos 8 anos no mercado mundial e que provavelmente vão começar a estar disponíveis no mercado brasileiro em breve. E a gente vai discutir, na verdade, a indicação dessas drogas, aonde que essas medicações podem ser utilizadas, em que tipo de paciente elas vão entrar. Certo. Ou seja, são medicações que podem, inclusive, permitir com que pacientes que hoje são submetidos ou necessariamente são levados para uma cirurgia, talvez evitem esse tratamento um pouco mais agressivo e possam ser tratados com esses medicamentos, é isso? Eventualmente sim, alguns casos que precisariam de cirurgia, especialmente aquelas cirurgias que a gente sabe que não tem uma resposta tão boa, nem todos os pacientes com epilepsia são pacientes com indicação cirúrgica, nem todos têm uma indicação cirúrgica tão precisa, esses pacientes podem se beneficiar muito mais. Além disso, são drogas que têm um mecanismo de ação um pouco diferente, então talvez pacientes que já utilizaram várias medicações e que não conseguiram uma resposta adequada até agora, com essas drogas eventualmente podem atingir, se não um controle completo, mas uma melhora importante do número de crises e uma melhora na qualidade de vida. E por serem drogas novas, são medicações que a gente vai estar começando a aprender a usar, vai estar começando a descobrir o real potencial delas, então é importante esse tipo de discussão, esse tipo de atividade que a gente está fazendo para começar a ter contato com
com as medicações. Legal. É bom a gente até colocar para o público leigo, né, que não tem, meu caso especificamente também, porque a epilepsia não tem cura. O que se consegue é um tratamento, como você mesmo disse, para garantir uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, é isso? Na verdade, tem N causas de epilepsia, tem várias causas de epilepsia. Alguns casos de epilepsia têm cura, outros não. Essas medicações que estão entrando a princípio, elas vão ser direcionadas para os pacientes que têm o que a gente chama de epilepsia refratária, aquela epilepsia que não responde bem à medicação, que apesar do uso de medicação adequada, em doses adequadas, o paciente continua a ter crises, e vai ser uma opção a mais para tentar controlar ou pelo menos tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A gente deixar bem claro que não são medicações milagrosas, a gente não vai ver uma mudança no parâmetro, no paradigma de tratamento da epilepsia, mas são opções interessantes que vão ser importantes para um número considerável de pacientes no futuro breve. Legal. Então, eu experimentei uma novidade. Existem casos de epilepsia que tem cura. Sim. Que são casos... Como é que são esses casos? Alguns casos de epilepsia eles podem ser causados por alterações anatômicas ou alterações estruturais no cérebro, que eventualmente com o tratamento cirúrgico pode ser curado. Alguns casos de epilepsia podem estar sendo causados por alguma outra alteração cerebral que, se tratada, pode se resolver, pode ser curada. Tá? E existem aquelas epilepsias benignas da infância que, com o envelhecimento, com o crescimento da criança, eventualmente elas podem também ser curadas. Então, quando a gente fala de epilepsia, a gente está falando de um número muito grande de pacientes, 1% da população mundial, e com gravidades de doença muito amplas, desde pacientes extremamente simples, que com uma medicação por pouco tempo tem o caso resolvido, até pacientes muito graves. A princípio, a gente vai estar falando hoje de medicações e de opções de tratamento para esses pacientes mais graves. Certo. Quando a gente fala de casos, e a gente já teve, acho que muita gente já teve a oportunidade de presenciar esses ataques epiléticos em que a pessoa cai, fica se debatendo e tal. Nesses casos, a medicação ela consegue reduzir essa quantidade de ataques, ou seja, permitir com que ele tenha um pouquinho de melhor, uma qualidade de vida melhor, né? A ideia primordial do tratamento é que o paciente fique sem crise nenhuma. Mas quando isso não é possível, o objetivo do tratamento é diminuir ao máximo as crises e melhorar a qualidade de vida dele, não só pelas crises, mas também pelos outros efeitos que a gente sabe que a epilepsia causa na vida e no cérebro do paciente. Aqui na Faculdade de Medicina do ABC, as pessoas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, eles podem procurar o ambulatório. Como é que funciona? Ou primeiro passa numa UBS e aí a indicação do médico é para que eles venham aqui, é assim que funciona? Isso, eles têm que ser encaminhados pela rede pública da região. Normalmente eles são encaminhados ou para a triagem da neurologia, ou eventualmente eles podem ser encaminhados direto para o ambulatório de epilepsia, que ocorre aqui no campus, mas eles têm que ser encaminhados pela rede pública, não existe essa livre demanda dos pacientes. Legal. E como a gente vê também em muitos casos desse encaminhamento, você falou que 1% da população mundial sofre de epilepsia. A gente pode pegar esse número, seria refletido também na região ou muda um pouco? A gente não tem dados epidemiológicos da região. Tá? Tem um trabalho já relativamente antigo, acho que da década de 80 ou 90, do professor Raul Marino, da cidade de São Paulo, que a porcentagem ficava em mais ou menos isso, por volta de 1%. Certo. Agora também as pessoas têm tratamento, quem não depende necessariamente da rede pública de saúde também pode procurar um consultório de neurologia particular. Infelizmente são poucas pessoas que têm esse acesso, mas também é colocado esse tratamento à disposição. Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma doença grave, uma doença que causa uma série de complicações e de impactos na vida do paciente que precisa ser tratada adequadamente. Obrigado, doutor Rudalécio. Até a próxima entrevista. Você, amigo telespectador, amiga telespectadora do programa Joaquim Alessi, viu esse bloco de saúde? O programa não acabou não, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente tem uma pauta especial. A gente cobre uma solenidade aqui no Piazza de Marchi, em São Bernardo do Campo,
solenidade de posse da nova diretoria da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema. Eu converso com o presidente da entidade, Dr. Marcelo Ferraz, neurocirurgião. Dr. Marcelo, primeiro, obrigado por nos atender e por convidar a reportagem para essa festa que está começando agora, mas já se pronuncia maravilhosa. Eu que agradeço Joaquim, agradeço a todos que nos assistem. É uma festa muito bonita, é um movimento que o médico pode se confraternizar, se unir, ficar mais à vontade, conversar entre a classe, uma classe hoje em dia que luta tanto, principalmente pela qualidade médica zelada a toda a nossa população, principalmente da nossa região de São Bernardo do Campo e Diadema. Ótimo. O senhor fala desse trabalho do médico, eu sei muito bem porque eu tenho um médico em casa, por coincidência da sua área, mas é neuroclínico, não neurocirurgião. E a gente acompanha a luta, vê como é a luta de vocês, não é fácil, é uma luta árdua. E esse reconhecimento que a APM de São Bernardo e Diadema hoje presta, homenageando médicos, vocês vão ter aí homenagens a médicos com 50 anos de carreira, vão ter troféu, depois você vai me dizer direito como é que é esse troféu. Como é que foi a iniciativa de homenagear esses profissionais, esses colegas? Hoje nós vamos ter duas homenagens, uma pela Associação Paulista de Medicina, que já é um troféu tradicional, que é o troféu Amor pela Medicina, e outra pelo Conselho Regional de Medicina, prestigiando 50 anos da profissão. É um troféu muito importante, embora seja simbólico, é uma homenagem a médicos que servem de exemplo do trabalho para toda a nossa classe. Isso é uma homenagem muito importante e vamos entregar com maior valorização profissional e com muito amor à nossa profissão. Agora, também hoje o senhor assume mais um mandato aí à frente da Associação Paulista de Medicina. Quais são os desafios para esse novo mandato aí? O principal, como sempre, é a atualização médico-científica. E, além disso, associado à defesa profissional. Hoje o médico ele está muito solitário em relação aos planos de saúde, que a cada dia mais vem tirando o seu prestígio e, principalmente, a população vem sofrendo com isso. Então, a defesa profissional, apoiando o médico e o paciente, nós devemos a cada dia mais aprimorar para ter o nosso principal objetivo, que é zelar pela qualidade prestada à população. Você falou dessa questão do plano de saúde, eu tenho acompanhado isso pelo noticiário de jornais, as movimentações, eu recebo muito material da Associação Paulista de Medicina, da luta de vocês. Como é que está esse embate, na verdade? Porque o que os planos de saúde fazem com a categoria é aviltante, né? Sim, é um absurdo realmente. Hoje nós temos para organizar agora um evento, em março já de 2015, sobre a judicialização da saúde, que são um aumento crescente de liminares contra os planos de saúde, que a cada dia que passa crescem mais as negativas, e negativas que muitas vezes vêm prejudicar muito dos pacientes que eles consideram como vidas, mas não são vidas, são pacientes que estão sofrendo e que precisam do procedimento a ser realizado pelo profissional adequado. Ótimo. Eu estou vendo chegar aqui profissionais de outros ramos de atividade, né? E vejo que não só médicos. Pessoal, cirurgião dentista, que é uma classe afim, né? Tem tudo a ver com o trabalho de vocês, mas acabo de ver a chegada aí do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Bernardo, Dr. Ricardo Davanzo. Ou seja, isso também representa que na sua gestão, à frente da Associação Paulista de Medicina, há uma preocupação de uma integração não só com a categoria, não só com os colegas, mas com a sociedade de uma forma geral. Sim, isso é muito importante. O médico hoje, ele está voltado, principalmente a nós da associação, eu peço que todos os colegas que possam se associar, estejam conosco nessa luta e principalmente em campanhas de prevenção que estamos para lançar agora, dia 14 de novembro, numa sexta-feira, sobre quedas de laje. É um trabalho realizado na minha tese de mestrado em relação à prevenção, onde o traumatismo raquimedular na região do grande ABC acaba ocorrendo devido à queda de laje. Não é acidente de trânsito, não é mergulho em água rasa, mas é uma coisa que podemos prevenir, e a prevenção tem custo zero e início imediato. Então, para uma fiscalização nas lajes, com grades, alambrados, muros, para que acabe diminuindo, principalmente reduzindo a incidência desse acidente que não só o paciente acaba sofrendo, mas sim a família,
e acaba dando um custo e envolvendo de uma forma geral toda a nossa sociedade. Isso é um dado importantíssimo, acho que a gente até vai marcar uma outra reportagem para falar mais futuramente, aí perto de 14 de novembro, porque, bom, o senhor como neurocirurgião, especialista em coluna, vive isso diariamente, né? E esse tipo de prevenção é necessária. Olha, parabéns pela festa, parabéns pela iniciativa, sucesso na nova gestão e pode contar com o programa para divulgar sempre as atividades da APM e na área médica também. Eu que agradeço a todos que nos ouvem e estamos abertos a toda a população, quanto aos colegas médicos que queiram se aproximar da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema. Muito obrigado a todos. Doutor Marcelo, obrigado. Doutor Marcelo Ferraz, presidente da Associação Paulista de Medicina São Bernardo e Diadema, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu conversei com o Dr. Marcelo Ferraz, essa festa, apesar de ser da Associação Paulista de Medicina, ela é uma festa que procura um congraçamento com toda a sociedade, com profissionais de outros setores. Eu citei na entrevista o presidente da subseção da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Ricardo Vazquez D'Avanço. É sempre importante ter essa confraternização entre vários profissionais liberais, os médicos, advogados. Afinal de contas, no dia a dia vocês têm muito em comum, né, doutor D'Avanço? Com certeza. É um prazer participar do seu programa, Joaquim Alessi. Nós sabemos que é uma referência na nossa cidade, na nossa região. Parabéns pelo teu programa. E realmente a advocacia, assim como a parte da medicina, cuida de questões essenciais dos seres humanos, né? E a gente fica feliz em poder estar aqui nessa festa, na confraternização, para comemorar o Dia do Médico, que é 18 de outubro. E eu fiz questão de representar a advocacia, trazer um abraço a todos os profissionais que cuidam da questão acho que talvez mais importante, que é a vida desde a sua concepção, né? E, inclusive no momento de aflição, a importância da medicina, né? Legal. E pelo que eu estava acompanhando da conversa aí entre os presidentes da OAB e da APM, daqui a pouco veio aí uns convênios, uns trabalhos em conjuntos, umas atividades promovidas em conjuntos, porque tem muito a ver mesmo as duas atividades, né? Hoje em dia está havendo muita judicialização das questões relacionadas à medicina, as questões liminares, né? Muita questão relacionada a dano moral. Então a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Bernardo do Campo, em conjunto com a Associação Paulista de Medicina, no caso aqui de São Bernardo, brilhantemente presidida pelo Dr. Marcelo Ferraz, pelo Dr. João Eduardo Charles também, nós faremos aí eventos em conjunto para esclarecimento não só dos médicos, juízes, promotores, advogados, mas também para a sociedade e comunidade como um todo. Maravilha. Precisamos marcar uma entrevista um pouco mais longa para falar especificamente da OAB. Eu sei que a OAB de São Bernardo, sob a sua gestão, tem uma atuação bastante dinâmica, está sempre presente em todos os acontecimentos que envolvem a vida da comunidade são bernardense. Eu tenho acompanhado várias sessões solenes na Câmara Municipal de São Bernardo, onde sempre o senhor é convidado e com uma oratória muito boa, faz sempre discursos interessantes. Eu vi o discurso na homenagem aos policiais militares, outros, os italianos, várias homenagens, e a sua participação é sempre constante e presente. Isso denota uma preocupação com toda a comunidade. Então vamos marcar uma outra entrevista aí para falar da OAB sobre a sua gestão. Será um prazer, será um prazer. Inclusive, nós tivemos a alegria, assim como agora estamos comemorando o Dia do Médico, em agosto comemoramos o Dia do Advogado, e na Câmara Municipal de São Bernardo foi o recorde da presença de público de toda a história da Câmara Municipal. E nós ficamos felizes por isso, porque é sinal de que a advocacia está unida. Doutor D'Avanço, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Disponha, sucesso, obrigado.
Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanço, presidente da OAB São Bernardo do Campo, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora eu converso com a Karina Castro, que é superintendente comercial da Mongeral Egon, que é uma seguradora, faz seguros e previdência e parceira da APM São Bernardo de Diadema. É isso, Karina? É isso mesmo. A Mongeral Egon é especialista em seguros de vida e previdência complementar e é uma importante parceira da APM na comercialização desses benefícios para toda a classe médica da região. Então todos os associados, todos os médicos associados à Associação Paulista de Medicina, Seccional São Bernardo e Diadema, podem contar com os seguros da Mongeral, é isso? Isso mesmo, pode garantir tua renda, ter proteção também para os seus dependentes no caso de uma falta e de uma invalidez, e também no caso de uma aposentadoria. Legal. Quando a gente fala assim, funciona também como uma aposentadoria privada, porque hoje, se o cidadão for depender da aposentadoria do INSS, pode esquecer da vida. E existem planos aí que garantem que o médico possa, ao longo da carreira, ir fazendo investimentos, aplicações que lhe permitam, depois de uma certa idade, quando parar de trabalhar, tenha um padrão de vida pelo menos razoável, que ele consiga continuar tendo um padrão médio de vida, é isso? Com certeza, tem que aproveitar a vitalidade de agora, que tem força para trabalhar e poupar para o futuro. Justamente isso que você falou, o INSS a gente está perdido se a gente for depender dele. E por isso, com a parceria da Mongeral Egon com a APM, possibilita o quê? Nós temos planos extremamente vantajosos para o profissional médico. Legal. Agora, a Mongeral Egon não trabalha só com médicos. Aqui no ABC tem escritórios, as pessoas que tenham interesse em fazer uma aposentadoria privada e fazer investimentos nessa área de seguros e tal, que podem procurar? Com certeza, a Mongeral Egon fica na Avenida Índico, número 674, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. Vendemos para todas as classes, planos de 0 anos até 85. Opa, que maravilha. Karina Castro, obrigado pela entrevista, a gente vai falar mais vezes. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Parabéns, médico. Opa, Karina Castro, superintendente comercial da Mongeral Egon, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na cobertura dessa festa da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o Dr. Fábio Luiz Salata, cirurgião plástico. Doutor, Vinícius de Moraes já dizia que as feias que me desculpem, mas a beleza é essencial. É lógico que a cirurgia plástica não está só voltada para a beleza, mas também precisa acabar com esse preconceito de a pessoa não deve fazer cirurgia plástica, aquela mulher fez isso, aquela mulher fez aquilo, tem aquelas fofoquinhas que acontecem. Ou seja, cuidar da beleza física ou da aparência física é essencial para garantir qualidade de vida, autoestima, e acho que é por aí que passa a questão da cirurgia plástica. Sem dúvida, sem dúvida. Cirurgia plástica é saúde. A definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Então as pessoas confundem estar doente e o bem-estar, ou seja, não deixa de ser uma questão de saúde. O problema é a subjetividade dela, é uma coisa individual. Então gera esse certo preconceito de achar que a pessoa está querendo se envaidecer demais. Às vezes é questão de autoestima, ninguém percebe o trauma que aquilo que ela carrega acarreta para ela, né? Legal. E é um ramo da medicina cada vez mais procurado, que cresce a olhos vistos no Brasil já de há muito tempo, porque, eu não sei se eu vou falar bobagem não, mas eu já li isso e repito, a gente tem especialistas
de destaque internacional, de renome. O pessoal vem de fora aqui para procurar os tratamentos, para procurar a cirurgia, porque a nossa cirurgia plástica está muito avançada, né, doutor? Sem dúvida, é uma das melhores do mundo, em números é uma das maiores, e aqui é formação de escola de muitos expoentes até internacionais, né? Então, é referência mundial. Uma pessoa consagrada no mundo pela plástica, Dr. Ivo Pitangui, entre outros que são reconhecidos mundialmente, tá? A coisa que nos preocupa nesse meio é a tentativa de invasão das áreas por outras especialidades que não têm a devida formação, então acabam confundindo o paciente, ele fica naquela indecisão, o cara é plástico, é médico estético, o que ele é de verdade. E uma orientação que eu posso até dar para as pessoas antes de operar, de fazer uma cirurgia plástica, checar se o colega é cirurgião plástico, tanto no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como no CRM. Isso é fundamental, porque o que tem de gente querendo fazer procedimento estético, confundindo isso com cirurgia plástica, que não tem nada a ver uma coisa com outra, são duas profissões completamente diferentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E só para vocês terem uma ideia, dentro do CRM, cada 100 processos que envolvem cirurgia plástica ou procedimentos estéticos, somente 3 são cirurgiões plásticos. Nossa, somente 3? Somente 3. Quer dizer, é um número baixíssimo ainda. E as pessoas precisam se preocupar com isso, porque uma cirurgia, por mais simples que ela seja, ela demanda um conhecimento, demanda um estudo. A gente sabe, o médico para se formar tem primeiro 6 anos da faculdade de medicina, depois tem a residência, depois tem as especializações. Ou seja, não pode colocar a sua pele, não pode colocar a sua estética, não pode colocar a sua saúde na mão de qualquer profissional, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E aquilo, além da formação, você tem essa questão. Quando a cirurgia dá certo, ela parece simples. Quando ela dá errado, a coisa é complicada, né? Agora, a gente está nessa festa aqui hoje, a gente está gravando, é dia 17 de outubro, véspera do Dia do Médico. Esse programa vai ao ar no dia 24, o pessoal está nos vendo em casa aí dia 24. O médico hoje, apesar de todos os pesares, das dificuldades, ele tem o que comemorar? Quando a gente considera o país inteiro, o médico ainda é uma porcentagem ali elitizada, mas ainda muito aquém do que já foi, do que as pessoas acreditam que seja. Programas de governo aí que apregoam que pagam 10 mil por médico, não é 10 mil de salário, é 10 mil de bolsas, de auxílio, o salário mesmo é 2 mil e pouco, iludindo a população, tentando pôr a população contra o médico. O problema é gestão pública, é gestão de saúde, como pode acontecer em qualquer área, tanto na pública como na privada. O problema é má gestão e não quantidade de médicos. Mas a gente vai em frente, a grande maioria dos médicos tem seu lado altruísta, a gente gosta do ser humano, a gente gosta de cuidar, de promover a saúde. É lógico que todo mundo quer ser pago por isso. E mesmo como médico indo cada vez tendo que trabalhar mais para oferir o mesmo rendimento, a gente vai tocando em frente, que a grande maioria de nós, a gente é feliz assim mesmo, trabalhando. Doutor Fábio Luiz Salata, obrigado pela entrevista, espero entrevistá-lo mais vezes. Tiver novidade no consultório, novidade de tratamento na área de cirurgia plástica, pode contar com o programa para divulgar, se a gente fica à disposição. Tá ótimo, obrigado, hein? Doutor Fábio Luiz Salata, cirurgião plástico, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real.
Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente apresenta hoje mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, onde eu tenho a honra e a satisfação de receber o secretário licenciado do Trabalho em Santo André e também presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, obrigado pela presença. Obrigado a você, Joaquim, pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez no seu programa para falar aí dos mais variados setores aí da economia, sindical, etc. Legal. Bom, você está em licença, é óbvio, nesse momento aí, um momento decisivo aí para o país como um todo, mas a gente sabe que você continua, apesar de licença, você continua pensando Santo André o tempo todo, pensando a tua secretaria, pensando o sindicato, e a gente vê inúmeras análises sobre a perspectiva do mercado de trabalho para 2015, desde análises catastrofistas, né? A gente aprendendo, eu já li até analistas econômicos falando que vai ser o fim do mundo em 2015, que o desemprego deve crescer muito, a questão da negociação com os patrões deve ser mais complicada. Qual a avaliação, qual a perspectiva que você tem para transmitir, principalmente para os metalúrgicos de Santo André e Mauá? Bem, Joaquim, a gente costuma dizer que a cidade é a extensão da nossa casa, né? Então a gente estamos aproveitando esse momento também, a gente rodando bastante a cidade para estar conversando com a população, ouvindo deles, né, todas as expectativas que eles têm, como estão se sentindo, a economia do país, a região, etc. E isso é muito importante, porque dá para a gente assim, aquela noção de como atuar também dentro da expectativa e das perspectivas das pessoas, dos trabalhadores. Eu tenho ido muito nas portas de fábrica, feito assembleia com os trabalhadores. Nós estamos aí numa campanha salarial também bastante difícil, porque o momento eleitoral ele acaba dificultando, inclusive até para os empresários, né, aceitarem uma proposta, enquanto não define toda essa questão. Mas isso tem sido muito bom porque a gente tem sentido também que há, por parte dos trabalhadores, toda uma preocupação, né, do país continuar crescendo, mantendo o nível de emprego, a inflação sob controle, né? E isso a gente percebe que essa é uma expectativa, né? E essa percepção que os trabalhadores têm, né, da importância econômica, né, no geral, para que possa ter reflexo, obviamente, aqui na cidade e na região. Quer dizer, usando um ditado popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é uma situação fácil, mas também não é algo desesperador. Olha, o que a gente tem assim, sentido e tem até avaliado é que, quer dizer, existe muito mais assim, uma coisa mais psicológica do que propriamente realista, né? A gente vê ainda que tem se mantido os níveis de emprego, né? Tem se mantido. Tem um setor ou outro que tem mais dificuldade, mas tem setores que têm crescido, né? A gente tem conversado aí com gerentes de banco, a gente conversa com empresários, tem alguns empresários que estão rindo à toa, né? E dizendo, olha, no meu setor está muito bem, obrigado, as coisas estão avançando, estão crescendo, nunca tivemos uma performance como está acontecendo agora. Logicamente que nós tivemos uma retenção nessa questão do setor automotivo, aqui na nossa cidade de Santo André e Mauá, né, com o fechamento de três automóveis, 3 linhas, né, que seria a Kombi, o Gol geração 4 e o Fiat Uno, pegou aquelas empresas que já estavam há muito tempo fazendo aquele tipo de peças, então eles tiveram uma queda de produção significativa, até se adaptarem, umas conseguem, outras não. Isso nós encontramos um pouco de dificuldade nesse setor. A própria retenção também na venda de automóveis, mas agora já começa a mostrar uma nova perspectiva, né? As próprias lojas de automóveis, as próprias financeiras, já mostrando que já começa a se retomar, né, a venda de automóveis de carro zero. E quando se tem isso, já percebe que há uma situação se normalizando, né? Legal. Eu tenho acompanhado algumas discussões também na Agência de Desenvolvimento Econômico, do qual o sindicato faz parte, é integrante, em relação ao APL, do setor metal mecânico, autopeças também, o Inovar Auto, essas coisas todas. E a gente tem visto que há uma preocupação muito grande, porque, por exemplo, se a gente pensar em termos de São Bernardo do Campo, a gente fala de montadora e tal, é uma realidade um pouco diferente. Quando a gente fala de Santo André e Mauá, a gente lembra das autopeças, e acho que é aí que eu diria assim que a situação pega um pouco mais. E as discussões do APL, da agência, dos vários setores de desenvolvimento econômico,
passam nesse debate para fortalecer essa indústria da autopeça e fortalecer esse setor da cadeia produtiva, né? Pois é, a discussão que a gente já vê há um certo tempo de inovar alto, que as empresas montadoras acabaram entrando, né, e hoje também a gente está buscando o setor de autopeças, ele é muito importante para a nossa região. Porque nós temos aqui cerca de 5 montadoras, 5, 6 montadoras aqui na região, que elas têm um peso fundamental. Aqui houve um grau de conquista dos trabalhadores dessas empresas, né, em que tem sempre sido muito difícil para manter aquelas conquistas, etc. Então aí vem um lado de investimentos que precisa ser feito para que elas se mantenham aqui na região. A gente tem levantamento de estudos, inclusive mais técnicos, e aqui na região, se fechar essas 5 montadoras, para você ter uma ideia, nessa cadeia produtiva a gente perde aqui mais de 200 mil empregos aqui na região. Então é importante se manter. Nós ficamos felizes porque, inclusive, há poucos dias foi divulgado aí um investimento de 13 bilhões e meio, né, em algumas montadoras, Mercedes, Volkswagen, aí ao longo de 4, 5 anos. Isso é importante por quê? Porque as montadoras estando aqui na nossa região, todo o setor de autopeças que fornece para essas montadoras ficam aqui próximo. Sim. Se vai embora as montadoras, o setor de autopeças, logicamente, que vão juntos, né? E aí não só da metalurgia, do setor de plásticos, pneus, né, os pneumáticos, etc. Então, e aí vem a importância, inclusive, do inovar alto, com um veículo onde a gente possa controlar a quantidade de peças produzidas aqui no Brasil para ser montada nesses veículos, senão a gente passa a ser só montar o veículo, só parafusar as peças do veículo. Então, essa ideia do Inovar Alto foi muito importante, puxada aqui pelo Rafael, pela Agência de Desenvolvimento Econômico, nós estamos juntos também, né, nesse trabalho com as empresas, com os setores aqui, o setor de ferramentarias também, que a gente tem feito, foi criada uma PL de ferramentaria em São Bernardo, Santo André, que tem avançado bastante, o setor estava praticamente dizimado, hoje já respira, já consegue, né, ter vida, voltar a se fortalecer novamente, enfim. Então, todos esses esforços, né, que a gente tem que buscar aqui, buscar a nível nacional e buscar também aqui na região, para que a gente mantenha a nossa região sendo uma região importante a nível desse cenário nacional. Maravilha. Martinha, por hoje a gente fica por aqui, a gente vai voltar a falar mais vezes. Obrigado pela tua presença e até um próximo programa. Muito obrigado, Joaquim, o prazer foi todo meu estar aqui mais uma vez com vocês. Cícero Firmino da Silva, o Martinha, secretário licenciado do Trabalho em Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, conversou comigo e com você, telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no Bloco Café com Letras. O programa não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e mais do que nunca a gente tem um bloco Café com Letras apropriadíssimo, porque a gente vai falar de língua portuguesa mais uma vez neste programa. Não é aquele bloco que eu fazia um tempo atrás na televisão, não, chamado Português e o Joaquim. Aí eu brincava que se colocasse, o acento ficaria... na verdade era Joaquim e o português, o Joaquim é o português, você bota o acento. Esse Joaquim é descendente de italiano, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui, na Superbanca do meu amigo João Martinelli, para esse bloco Café com Letras, o professor de língua portuguesa, professor de literatura, meu amigo Osmar Junqueira. Professor,
Obrigado pela presença mais uma vez. Ô Joaquim, você é uma pessoa que se não fosse jornalista, tinha que ser jornalista. Opa! Você é um entrevistador nato, sabe deixar as pessoas falar à vontade de qualquer assunto, isso é muito importante. Enquanto eu estava vindo para cá, Joaquim, lembrando de você, eu fiquei me lembrando da palavra trabalho. Se você olhar a palavra trabalho lá no latim, na Idade Média, é tripalho, que era um aparelho, um instrumento de tortura, que nos dá hoje essa coisa, esse processo de produção chamado trabalho. E ao mesmo tempo, Joaquim, me lembrei de uma coisa. Enquanto eu vinha para cá, por que eu vim para cá? Porque quando você me telefonou, eu fui falar para quem? Para quem eu presto serviço, que é o vereador Luiz Zacarias. Vou ao programa do Joaquim, ele disse, vai. Aí eu fiquei me lembrando, olha que coisa curiosa. Para ir dar uma entrevista para o Joaquim Alessi, eu preciso trabalhar. O trabalho é minha liberdade para ir lá, mas ao mesmo tempo ele me escraviza, que sem ele eu não chego lá. Certo. Então, Joaquim, uma coisa curiosa em português, quando você contraria a palavra, você tem antítese, alto, baixo, gordo, magro. Quando você contraria ideia, você tem um paradoxo. Para em grego é contra, doxo é lei. Aí você diz, Camões, amor é fogo que há sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Isso é o que é? Paradoxo. Mas quando eu disse que o trabalho que me dá que me escraviza me dá liberdade, eu já não tenho nenhum nem outro. Eu tenho oxímoro, Joaquim. Aí então, complicou de vez. Não. Você vê, é aquele que praticamente é impossível. Como é que, Clarice, como é que você pega uma Cecília Meirelles falando de um silêncio eloquente? Correto. E é possível, né? Verdade, é. Então a língua portuguesa é muito rica, Joaquim. É muito rica. E a gente tem que fazer de tudo para cultivá-la cada vez mais. O pessoal já falava da última flor do laço. Olavo de Lacre, né? Última flor do laço, inculto e belo. Cultivá-la sempre e não permitir que alguns ataques, a gente já falou disso num programa, lá na Praça Áurea, fizemos uma entrevista debaixo de uma árvore, lembrando um pouquinho os nossos filósofos aí. Lembramos do João Cabral de Melo Neto. Lembramos João Cabral de Melo Neto. Agora, parece que o pessoal volta no Senado, às vezes eles não têm muito o que fazer, e aí tem uma comissão lá. Eu estava até lendo um texto aqui na internet que o repórter, que é o Edgar Matsuki, do UOL, tem que dar crédito para quem escreve, ele começa o texto dele dizendo o seguinte, que um grupo de trabalho na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que é a CE, do Senado, está debatendo, e aí ele brinca, uma proposta que visa, e propositalmente ele escreve visa com Z, modificar algumas regras da língua portuguesa com Z. Se der certo, a gente tem certeza de que não vai passar isso, mas se passar, será assim que a gente começaria a escrever portuguesa com Z e visa com Z, né? Veja, Joaquim, que absurdo. Para você fazer uma reforma de uma língua, você tem que contar, isso é muito complexo. Você tem que juntar as academias de letras do Brasil, de Portugal, dos países todos africanos, depois de uma discussão longa que se demora anos. O acordo que é vigente hoje, que foi adiado para 2016, que não precisava ser, porque os livros didáticos estão todos já adaptados, foi assinado em 1990. Então isso é muito complexo. Veja bem, você falou em portuguesa. Por que se escreve portuguesa, francesa, japonesa com S? Você lá aprendeu lá atrás que todo adjetivo pátrio, todo adjetivo que indica procedência se escreve com S. Portuguesa, francesa, inglesa. Montanhês, qualquer elemento, substantivo ou adjetivo que indique a procedência, escreve com S. Em compensação, você aprendeu também que todo substantivo abstrato que tem o som ESA se escreve com Z. Beleza, nitidez com Z. Essas coisas fazem parte de uma estrutura da língua, não se monta de uma hora para outra. Por que eu vou escrever, por exemplo, Paraguaçu com C cedilha? É origem indígena. Tá certo que você vai ler Mogi com G, quando devia ser com J, mas é que o nome próprio foi registrado. Aí virou o nome oficial. Virou o nome oficial, você não pode obrigado mexer. A seguir. Então essas coisas acontecem, né? Mas não mudar de uma hora para outra, porque alguém quer mudar. Paysandu, você... Não, e para a justificativa, porque o Paysandu seria com C cedilha, pois né? Correto, né? Mas você vê lá com 2 S, alguém registrou assim. Agora, a gente vê o pessoal defendendo essa mudança em nome de uma simplificação. Não tem absolutamente nada a ver, porque na verdade o que a gente precisa é ensinar melhor. Né? O que acontece, Joaquim, isso aí não é simplificação, é complicação. Só vai perturbar mais. Por que não ensina a pessoa a pensar, não escreve corretamente, desde que o processo de formação da língua para chegar para os dias de hoje? Essas coisas que surgem são coisas de oportunismo, isso não leva a nada.
É uma conversa à toa para quem não tem nem noção do que é a estrutura da língua. Um outro absurdo é tirar o H do começo das palavras. Você não pode fazer isso? Olha, se eu tenho lá homem com H, é porque no latim, homo, homens em latim é com H, mantém a origem da palavra. Agora você vai, homem. Então isso aí banaliza, não tem sentido. E, quer dizer, isso aí não existe em processo nenhum, de nenhuma formação de língua do mundo. Isso é coisa de invenção de um grupo, Joaquim. Porque se fizer uma reforma dessa, ou seja, se não é nem reforma, se fizer uma trambicagem dessa, vai ter que mudar toda uma estrutura, livros didáticos. Você tem ideia do o volume de livros, de dinheiro que envolve isso, Joaquim? Nossa. O senhor falava com a gente aqui antes de começar a gravação, da origem de algumas palavras do latim. E falava do italiano, do feliz. Por que feliz é com Z? Porque vem do felite. O C transforma em Z. Quando passa do italiano para o português. Eu queria que o senhor explicasse, muita gente não sabe, a gente está aqui na Superbanca, onde eles fazem um delicioso sanduíche de mussarela. E o pessoal costuma... Não é difícil pegar um cardápio de pizzaria... Que esteja escrito corretamente. Que esteja escrito. Por que o pessoal escreve errado mussarela? Veja bem, a palavra mussarela, ela vem do latim, italiano, português, e em português tem que ser corretamente com C cedilha. Mussarela. Mussarela, então... Você que está com fome aí em casa agora, peça uma pizza de mussarela com C cedilha. Pois é, e pode consultar um bom dicionário, qualquer deles, ou então o VLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Está lá, está registrado, mussarela com C cedilha. Se for a quinta edição, como é a minha, página 832, para facilitar a sua vida. Maravilhoso. Bom, professor, essa nossa aula aqui deu fome, então a gente vai pro... Vai ter um intervalo, como tem na escola, né? No recreio, hora do recreio, mas é rapidinho, coisa de 30 segundos. A gente vai voltar para mais um bloco, que tem muito mais coisa para falar com o professor Osmar Junqueira. Eu tenho certeza de que o nosso amigo vai lá correndo, pegar um pedacinho de pizza de mussarela com o ceci dele e voltar para continuar assistindo o próximo bloco. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais uma aula, não é um bloco, uma aula com o professor Osmar Junqueira, professor de língua portuguesa, de literatura, que vai explicar mais detalhes. Eu estava vendo aqui nessa matéria do meu amigo do UOL, esqueci o nome dele aqui, o Edgar Matsuki, e ele falava o seguinte, se passar essa reforma, vai deixar de ser com C cedilha e passar a ser com S. Eu diria que seria até uma farsa, né? Aliás, não confundir farsa com S, que é peça teatral, peça satírica, com farsa com C cedilha, que é do verbo fazer. Pois é. E por que fazer? Por que esse farsa com C cedilha? É só olhar o latim, facere. Vai dar em português fazer. Olha o C voltando para Z. Se torna um verbo irregular da segunda conjugação. Fazer, faço. Isso vem diretamente do latim, é a forma clássica, é a formação da língua. Você não pode fugir disso. A pessoa escrever faça com 2 S, Joaquim, isso é uma desfaçatez. Faça meu favor. Faça meu fazer. Não me faça isso, menino. É verdade. Outra mudança que o pessoal, eu não entendo por quê. Tudo bem que se quisesse acabar com o exército nazista, tudo bem, mas acabar com o SS... Não tem sentido. Que história é essa? E mesmo porque a SS também não nasceu aí no nazismo, ela já vem de 3, 4 mil anos, não é isso, Joaquim? Eles só usaram. Só isso, né? Só isso. O Goebbels gostava muito dessa coisa. Gostava dessa coisa. Então, isso é coisa muito antiga. Aliás, no mundo não tem muita novidade, não, Joaquim. Esse computador que você está usando aí, você olhar o cérebro já. Isso aí. Como é que foi feito o computador? Buscando o cérebro. O que é o registro automático de memória? É o que você faz dia e noite, que você está na rua andando, você vê, gosta ou não gosta, registra, se serve você retém, se não serve você joga fora, é o que o pessoal usa, deleta. Agora, deletar é coisa nova? O verbo delere em latim tem mais de 10 mil anos.
Tem uma frase antiga lá, falando de Cartago, muito antes da nossa era, Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída. Isso está muito antes do cristianismo. Então não tem nada de novo, não. O delério é muito antigo. Daí deletério, destruidor, né, Joaquim? E aí o pessoal já usou no sistema do computador, vamos deletar. Vamos deletar. E ficou, né? Agora, professor, o senhor dá aula há quantos anos? Sem querer entregar a idade, claro. Não, Joaquim, eu não me incomodo com isso. Eu dou aula desde 1965, Joaquim. 65. 1965. Então... Joaquim, você falou em Última Flor do Laço, e eu acho que está na hora de escrever a penúltima Flor do Laço. Porque você tem que adaptar a linguagem da internet à realidade. Sim. Só que tem uma coisa, Joaquim, a internet é uma ferramenta de trabalho essencial, mas o indivíduo não pode se tornar, como foi na Idade Média, um monge copista, se tornar um copista digital. Ele não pode só copiar a internet, ele precisa pôr na cabeça que ele tem que criar, ele tem que ler, ele tem que estudar. Só copiar e dizer que fez, isso não resolve, senão ele vai chegar aos 50 anos com Alzheimer, doente. Verdade. Isso é um mal terrível para a humanidade. Tá, mas eu perguntei do tempo de aula, porque a gente vê vários debates aí, e o pessoal defendendo educação em período integral, outros defendendo outro tipo de educação. Eu sempre estudei num período normal de aulas, às vezes entrava às 7 horas da manhã, que eu acho também que é muito cedo. É muito cedo para a meninada. É muito cedo. Mas saía lá às 11h30, meio-dia, ou à tarde. E, modéstia à parte, considerei mais do que suficiente. Às vezes o político, na ânsia de apresentar uma proposta diferente, está preocupado. O que o senhor acha desse negócio de período integral? Olha, Joaquim, temos que considerar que o mundo mudou muito. E os pais hoje um pai sai de casa e a mãe não fica mais em casa. Então a criança fica sozinha. Então, quando você tem que pensar hoje que pais e as mães, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, eles têm compromisso fora, então isso é uma necessidade premente. Mas, Joaquim, isso aí não é só falar, eu vou fazer. Então, se você olhar uma escola do mundo moderno, você pode tomar vários países europeus, Estados Unidos, que não tem a melhor educação do mundo, mas tem uma boa educação com relação à nossa, a criança entra às 8, Joaquim, fica na escola, leva o lanchinho dela, leva as coisinhas dela, o suco dela. Meio-dia ela tem o período de descanso, tem até o horário da soneca dela, ela tem período de estudo, ou de descanso, ou de matérias extras, e sai às 5 da tarde. Há um ônibus que vem buscar em casa, às 8 da manhã, e que leva de volta para casa às 5 da tarde. Mas há toda uma estrutura. Joaquim, um professor, se não for bem qualificado, se ele não tiver amparo legal, e aqui, Joaquim, não tem jeito, tem que se falar em remuneração. Sim, porque isso é fundamental. Isso é fundamental. E hoje, infelizmente, os nossos professores são mal remunerados, muito mal remunerados. Como é que esse professor vai ler, vai comprar livro, vai transmitir conhecimento se ele não tem para si próprio? Joaquim, só se dá o que tem. Então, eu fico vendo nesses congressos, Joaquim, fala da escola, da reforma, fala de tanta coisa, mas ninguém fala do professor, Joaquim. Joaquim, em São Paulo, o estado de São Paulo, a cada ano, 460 jovens terminam o ensino médio, Joaquim. Desses 460, Joaquim, 80 mil saem das escolas particulares. São Paulo, o estado, oferece 43 mil vagas nas universidades públicas. Então você vê, Joaquim, os 80 mil que saem da escola particular estão preparados, ou aparentemente preparados. E os do estado, Joaquim, eles não têm conteúdo, Joaquim. Mas por quê? Professor desanimado. E o professor... Cada vez menos gente quer fazer magistério, quer fazer... Mas não faz, Joaquim. Ninguém quer dar aula. Eu dou aula, eu olho para uma classe de 60 alunos, quem vai fazer medicina? Quem vai fazer odontologia? Quem vai fazer engenharia? Eu não encontro um, Joaquim, que diz, eu vou ser professor. Para quê, professor? Sofrer por causa de filho dos outros? Então, tem que pensar seriamente nisso. O Brasil está caminhando, Joaquim, para uma situação muito séria. Sem conhecimento, você não faz um país dar um passo à frente, Joaquim. A transformação é educação, é berço complementado com a escola. Não tem outro jeito, Joaquim. Não tem outro jeito. Tem que a educação, ela está, aí para usar o termo da moda, tem que estar antenada com os avanços, com as inovações tecnológicas. Veja bem, o professor tem que ter o computador, tem que ter tudo isso lá, mas ele tem que ter o conhecimento próprio. Porque quando ele vai falar, não é o computador que fala, é ele. Sim, de jeito nenhum. Eu posso ser um professor, posso entender tudo de internet, mas se na hora de dar aula de língua portuguesa eu não souber o que estiver falando, o que estou falando, Joaquim, simplesmente o computador não vai falar por mim. E o aluno vai olhar para mim e dizer, esse é um autômato, esse não é professor. Ele está só copiando o que está na internet. Então, para isso, melhor mandar todo mundo embora, instala o computador numa sala e acabou. Deixa um telão lá. Telão lá e acabou. E que não vai funcionar. E a função do professor não é essa. O professor, ele é um pouco o padre, o pastor, dependendo do foco religioso que o indivíduo quiser enfocar, ou ele é um médico, dependendo da situação, para orientar. Ele é
ele é um psicólogo, ele é tudo. Porque naquele momento ele tem que ter conhecimento para que, se um aluno precisar de algum recurso, de algum socorro, ele tem condições de indicar. Não de resolver o problema, mas pelo menos de indicar o caminho certo para chegar à solução do problema. Tá certo. É quase como malhar em ferro frio, mas a gente tem que ficar batendo Tem que ficar, o tempo todo, cobrando das nossas autoridades, em todos os níveis, municipal, estadual, todos, federal. em todos. Para que eles se voltem um pouco para a questão da educação. Joaquim, porque se você não ensinar o menino, se você não der conhecimento, vai ficar o que acontece com o Brasil hoje. O brasileiro pega os piores empregos, Joaquim. Quem é que pega os melhores empregos? É quem tem melhor qualificação. Então a pirâmide vai ficar cada vez mais íngreme. O que tem que fazer? Escola de qualidade para todos. Se ele é bom, ele vai em frente. Se ele não é, ele não vai. Não tem esse negócio de escola para... Eu sou nordestino, baiano, sertanejo. Não tem escola para baiano, sertanejo, não. Escola tem que ser de boa qualidade para todos. Para todo mundo. Se o cara for bom, ele vai em frente. Se ele não vai, é problema pessoal dele. Correto. Percebe, Joaquim? Professor, infelizmente por hoje é só. Tá bom, a gente vai marcar outras aulas aqui. Eu tenho uma vantagem que eu tenho aula e não pago nada para ter aula. Obrigado, professor. Obrigado, e até a Joaquim. próxima. Até a próxima. Professor Osmar Junqueira conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no Bloco Café com Letras. O programa não acabou, não. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos e amigas, telespectadores, telespectadoras do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada bloco, cada notícia, cada informação da edição de hoje, por isso eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!